Shri Gurubhyo Namaha, Hari Om Tat Sat. Então, esse é o segundo vídeo sobre o Mahabharata. Eu fiz um primeiro falando, assim, dando uma visão geral do que se fala em cada capítulo. E também falei um pouquinho da onde que o Mahabharata se situa ali dentro das escrituras védicas, né? Ele é um Smriti, ele é um Itihasa. Fui falando um pouquinho qual que é a importância do Mahabharata, por que ele se chama Mahabharata. E agora a gente vai entrar na parte que eu tinha falado, que é das personagens mesmo, de quem são essas pessoas e quais são as histórias e os dilemas que elas trazem e como que elas lidam com as diferentes situações dentro da vida delas, das coisas que vão acontecendo, né? Então, primeiro, a gente vai começar, né, com a velha geração. Nós vamos falar de Bhishma, que é uma personagem muito importante dentro do Mahabharata, porque ele basicamente está no Mahabharata todo, porque ele tinha uma bênção, né, que ele morreria quando quisesse, então ele ficou, assim, muito velho ali na história. Ele acompanhou tudo desde o início. Mas ainda não vou dar muito o spoiler do que acontece com Bhishma. Vamos começar do começo, né? Então, a gente começa no Adi Parva, né, no início, e ele vai começando contando várias histórias, desde Brahma, e vai falando ali dos descendentes de Brahma e tudo mais. E aí ele fala então do início da Surya Vamsha. A gente sabe que dentro das castas, assim, das linhagens de kshatriyas, de guerreiros, a gente tem a Surya Vamsha e a Chandra Vamsha, que são a linhagem de guerreiros de Surya, do deus do sol, e de Chandra, o deus da lua. A gente sabe que Rama vem em uma dessas linhagens e Krishna vem na outra, né? Então, ele começa explicando da Surya Vamsha, né? Quem começa essa dinastia vai Vaiswata Manu, né? Os Manus são os responsáveis por popular todos os lugares, né? Toda a terra. E eles são tipo o Adão, assim, que vai gerar toda a população. Só que os Manus, na verdade, eles ainda são mais do que isso, porque muitas vezes eles vão gerar, inclusive, espécies animais e tudo mais. Eles vêm populacionar toda a terra. E então ele começa essa dinastia quando ele vem para a terra. E ele tem vários descendentes, o Mahabharata vai narrando esses descendentes, e um deles é Sudyumna, e Sudyumna é quem vai começar a Chandra Vamsha. Então, na qual vem Krishna, né? Na Surya Vamsha do sol vem Rama, e igual eu falei, e Krishna vai vir na Chandra Vamsha. E nessa Chandra Vamsha, nessa dinastia de guerreiros da lua, vão aparecer vários reis muito importantes, muito ilustres, como Puru, que é um rei que a gente vê as histórias dele no Bhagavata e tudo mais, né? E Bharata, de quem a gente tinha falado no primeiro vídeo. Então, nessa linhagem também vem um rei muito importante, que é Yayati. Ele é igual o Manu veio para populacionar toda, eu não sei se é populacionar que fala, mas para gerar população, vamos ficar mais seguros, para gerar população em todo o planeta. Yayati vem para gerar população em toda Bharatavarsha, então ele é um rei extremamente importante. E dentre os descendentes dele, dentro da dinastia dele, uma pessoa muito importante que aparece é Pratik. E ele vai ter um filho chamado Shantanu, que vai ser o pai de Bhishma. Para quem está um pouquinho familiarizado com a história do Mahabharata, né? Shantanu ali é onde começa realmente toda a história. Então, da onde vem Shantanu? Né? Vamos entender primeiro quem que é Shantanu, por que as coisas aconteceram como aconteceram. Porque todo o problema que vai dar lá depois, culminando na Batalha de Kurukshetra, começa por causa de Shantanu, vai começar ali. Então, essa é a parte que é muito importante da gente saber como chegou-se naquele ponto em que se chegou da Batalha de Kurukshetra, de toda a briga entre a família ali dos Kurus e tudo mais, de toda a dinastia. Então, o Mahabharata, ele vai contar a história de um rei muito piedoso, muito ilustre, muito de acordo com o Dharma, uma pessoa assim, muito importante, chamado Mahavisha. Então ele fez vários sacrifícios, austeridades, caridades, ele era totalmente assim, de acordo com o Dharma, ele era uma pessoa de grandes qualidades.
E ele tinha tão boas qualidades que ele foi para os planetas celestiais. E aí ele foi para lá quando estava tendo um grande sacrifício. Então, como eles estavam fazendo um grande sacrifício, eles convidaram todos os semideuses, todas as pessoas mais importantes, o próprio Brahma estava lá. E aí Ganga, né, que é a deidade do rio Ganges, ela também foi convidada para esse sacrifício. E Ganga é uma mulher extremamente bonita, ela é uma dama celestial, né? Só da gente ver o Ganges com as suas águas límpidas e tudo mais, você imagina a deidade do Ganges como ela é linda, né? Então, Ganga chegou no sacrifício e quando ela chegou, ela entrou no lugar onde todos estavam lá, preparados lá para fazer o sacrifício. Um vento bateu e esse vento fez com que as roupas dela voassem um pouco. E, bom, é muito interessante a gente observar como que é a cultura védica original, né? Ali não é dito que assim, mas por que Ganga também estava com aquela roupa esvoaçante? Por que ela não tomou mais cuidado? Nossa, que absurdo, ela estava querendo se mostrar. Não. O que acontece é que imediatamente, quando a roupa dela começa a voar e ela começa a deixar todas as partes do corpo de Ganga que deveriam estar escondidas, cobertas pela roupa, essas partes começam a se aparecer. O que acontece é que todos os homens que estão ali presentes imediatamente, respeitosamente, mesmo Ganga sendo linda, maravilhosa, eles imediatamente viram o rosto e fecham os olhos. Porque essa é a atitude que um homem educado teria ao ver uma mulher se despindo de certa maneira ali, né? Ela não estava se despindo, mas ela estava sendo despida pelo vento, né? Então, não existia uma atitude de assim, mas ela veio com essa roupa porque ela quis, e é natural olhar porque ela é muito bonita, né? Não, imediatamente todos eles pararam de olhar porque eram homens educados, e Mahavishya não. Mahavishya ficou muito encantado com a beleza de Ganga e ele não conseguiu tirar os olhos dela. E Brahma viu aquilo, Ganga também viu, ela percebeu, né, e pensou, nossa, tipo, ele ficou tão encantado comigo que ele não consegue parar de olhar pra mim, tipo, descaradamente aqui na frente de todo mundo, ele tá me olhando com a minha roupa caindo aqui, que isso, né? Ela ficou meio chocada, assim, porque não é uma atitude condizente com homens daquele nível, que, né, estavam ali nos planetas celestiais. E Brahma vê aquilo. E quando ele vê aquilo, ele fica muito irado, porque ele acha um absurdo, uma falta de respeito. E aí ele fala para Mahavishya, ele fala, olha, você desrespeitou Ganga por olhar para ela, né? Dessa maneira, no momento em que a roupa dela estava caindo. Então, ele fala, isso que você fez, essa atitude que você teve, não é condizente com um ser celestial. Isso aí parece os homens lá da Terra. Então, desce para lá. Se você quer ter esse tipo de atitude, aqui não é o lugar para você. E aí, sendo assim amaldiçoado, Mahavishya fica, né, estarrecido, não era essa a ideia dele, mas é claro que esse pequeno deslize dele, né, não, ao mesmo tempo não acabava com tudo aquilo que ele tinha feito de bom durante muitos e muitos e muitos tempos, né? Imagina aquelas pessoas, elas viviam muito mais do que a gente, inclusive, tudo mais, e ele era um rei muito piedoso que tinha feito muitos sacrifícios, muita austeridade, sempre vivido de acordo com o Dharma corretamente. Então, esse erro dele não levou por água abaixo todas as coisas boas que ele tinha feito. Porém, também, quando Brahma dá uma palavra dessas, essa palavra dele tem que se cumprir, né? Então, apesar dele ter sido amaldiçoado para descer, para vir para a Terra como um ser humano, ele seria ainda muito piedoso, né? Então, Brahma fala com ele que ele não vai se tornar um ser pecaminoso por causa disso, ele não vai perder as suas qualidades de ser uma pessoa que segue o Dharma, que é piedoso, que é bondoso, que é caridoso, nada disso. Ele vai manter todas as suas qualidades, mas realmente, assim, por ele não ter tido a atitude
que condizia com os planetas celestiais, que é uma atitude das pessoas mais baixas, pessoas da Terra, ele teria que vir para cá e passar esse período aqui. Mas, né, como eu falei, como ele era muito piedoso, além dele não perder as suas qualidades divinas, ele também poderia escolher em qual dinastia ele gostaria de vir. A maioria de nós não tem essa chance, não se iludam. Os Vedas falam que não é bem assim que acontece, né? Mas no caso dele, foi dado para ele essa escolha, né, de em qual dinastia, filho de quem que ele gostaria de vir. E aí ele analisou bem quais eram os reis que estavam na Terra, quais eram as dinastias que estavam na Terra naquele momento, e ele escolheu vir como filho do rei Pratik, de quem a gente tinha falado anteriormente, ou seja, na dinastia Kuru. E aí, bom, tendo acontecido isso aí ficou resolvido, ele ia vir para a Terra e tudo mais. Enquanto isso, Ganga estava indo embora para sua casa, né? Nada aconteceu com ela, porque não interessa se ela que não amarrou direito a roupa, se a roupa era esvoaçante, não interessa, ele dizer que não tinha que ter olhado, ele é que não tinha que ter olhado. Então, para ela aquilo não fez diferença nenhuma, mas ela ficou realmente assim impressionada, né, com o fato dele ficar tão assim cego de encantamento por ela, a ponto de ter aquela atitude ali na frente de todo mundo. E ela ficou pensando naquilo, né? Falou, nossa, mas ele deve ter ficado assim realmente muito encantado por mim, assim, o que ele sentiu foi uma coisa muito forte, né? A ponto dele perder essa condição dele de ser celestial, ter que nascer na Terra e tudo mais. E enfim, isso foi uma coisa que tocou Ganga. E ela estava indo embora pensando nisso, e nesse momento ela passou pelos Ashtavassus. Os Vassus são também seres celestiais, né? Eles são administradores, né, auxiliares assim, no universo, e são 8, por isso Ashta. E eles estavam se lamentando profundamente quando Ganga passou por eles. E ela perguntou para eles o que tinha acontecido, né, se ela poderia ajudar alguma coisa e tal. E eles contaram para ela que eles tinham sido amaldiçoados. Eles tinham sido amaldiçoados por Vasista, que é um grande sábio, porque Vasista, ele tinha uma Kamadhenu. Kamadhenu é uma vaca que satisfaz todos os desejos. Então é algo muito raro. E Deu era o principal dos Ashtavassus, ele era o irmão mais velho, né? Dos 8 ele era o mais velho. E eles são seres celestiais, mas muitas vezes o que acontece é que quando uma pessoa tem muita opulência, muita riqueza, muita beleza, muitas facilidades na vida, em vez dela usar isso positivamente, muitas vezes acontece dela ficar orgulhosa por causa dessas coisas. E o orgulho, ele é um tipo de intoxicação, né? Porque a pessoa não está na consciência sã dela, porque beleza, opulência, riqueza, poder, qualquer dessas coisas são, na verdade, opulências de Krishna, são opulências divinas que estão ali emprestadas para a pessoa, né? E qualquer coisa que se relacione com o corpo temporário também é temporária, então a pessoa pode perder a qualquer momento, né? E ela não deve desrespeitar os outros por ter essas opulências que às vezes talvez outras pessoas nem vão ter. Então, o que aconteceu com os Vassus foi isso, eles ficaram extremamente orgulhosos da posição deles, por terem muitas armas celestiais, por serem muito belos, por serem administradores do universo e tudo. E então, quando eles estavam sobrevoando o lugar ali do eremitério de Vasista, eles viram essa vaca Kamadhenu, e a esposa de Deu, que era o filho, o vaso mais velho, ela ficou muito desejosa de ter aquela vaca Kamadhenu. E ela começou a incitar o esposo a roubar a vaca do sábio. Olha que ideia boa, que a gente já sabe que vai dar super certo, né? Ela falou, olha, uma vaca Kamadhenu, a gente pode ter absolutamente tudo que a gente quiser, a gente precisa de uma vaca dessa. Bom, ela deu um conselho errado, e o que Deu tinha que ter feito? Falado, não vamos fazer isso não é uma boa ideia, ele é um sábio, a gente pode roubar uma vaca dele. Primeiro assim, já é errado roubar, né? Ainda mais de um sábio, assim, não vai dar mesmo, né? Porém, ele facilmente se deixou levar pelo mau conselho dela.
Então, porque o problema não é só mau conselho, né? O problema é a pessoa seguir o mau conselho, porque mau conselho todos nós podemos receber. O problema é a gente resolve seguir. Então, como ele era o mais velho, ele era o líder dos irmãos, os irmãos obedeciam a ele por ele ser o mais velho, ele fez a cabeça dos irmãos e falou: vamos pegar a vaca. Só que Vacista viu que eles estavam tentando roubar a vaca e ficou indignado com aquilo, antes de mais nada, né? E, mais uma vez, rola uma maldição, já agora de cara, numa Mahabharata, logo no início, e Vacista amaldiçoa eles e fala: o que vocês estão fazendo não tem a ver com a posição de seres celestiais. Vocês estão agindo igual o pessoal lá da Terra. Então, é assim que vocês querem agir? Então vai pra lá, porque lá dá pra vocês agirem desse jeito. Lá é ótimo pra isso, é o lugar certo, vai lá. Vocês não têm que ficar aqui. E olha que interessante. As maldições que a gente vê aqui, então, as duas aconteceram exatamente as mesmas coisas, né? As pessoas estavam no lugar, elas se qualificaram para chegar naquele lugar. Quando elas chegam naquele lugar, elas começam a agir de uma maneira desqualificada, que não é condizente com aquele lugar, então elas têm que sair de lá. Então, assim, isso é muito interessante, porque, assim, Vacista e Brahma, quando eles amaldiçoam, eles não estão causando nenhum infortúnio, na verdade, para essas pessoas que eles amaldiçoaram. Quem está causando infortúnio são essas próprias pessoas, elas que causaram o infortúnio delas, porque elas estão agindo de uma maneira que não era condizente com a posição delas. Então é lógico que com ou sem maldição, no final das contas, a reação ia vir para elas, né? Então, em primeiro lugar é isso. E segundo lugar é que a gente vê que quando a gente alcança uma determinada posição, seja como for, né, aonde for, em que âmbito for, no caso deles foi de serem promovidos a uma vida celestial, se você não mantém aquele padrão de... E mais do que isso, né, na verdade, se você não continua progredindo, mas assim, pelo menos você não tenta manter aquele padrão, né, por exemplo, a gente vê muitas pessoas que falam assim: nossa, se eu um dia entrasse na política, eu ia ser correto e eu ia ajudar o povo. Na hora que a pessoa chega lá, a primeira coisa que ela faz é fazer a mesma coisa errada que todos os outros fizeram, né? Então, ou quando eu for rico, eu vou ajudar as pessoas, a pessoa vai e se torna super cobiçosa e avarenta e não ajuda ninguém. Então, assim, muitas vezes os planos são muito legais, mas quando a pessoa chega numa determinada posição, ela alcança uma determinada posição, em vez dela usar aquilo sabiamente, sobriamente, para que ela continue avançando, o que ela faz é que ela acaba, muitas vezes, caindo no padrão de comportamento dela e, por causa disso, novamente, ela volta a cair também na sua posição, né? Não tem como você manter artificialmente uma posição por muito tempo. Se você se desqualifica, você perde aquela posição. É algo muito natural de acontecer, né? Então, teve essa maldição, aconteceu isso, e muitas vezes o que acontece? Né? Às vezes a gente briga com alguém, ou a gente se coloca muito firme numa posição, e na hora que a gente toma uma, a gente volta a ser, né? Às vezes a gente está muito inflado, se achando demais, e alguém vem e dá uma, assim, ou a vida vem e dá uma, e a gente, né, a pessoa cai em si, e ela vê que ela não está com aquela bola toda. E foi isso que aconteceu com os Vassos. Na hora que eles receberam essa maldição, que eles viram que a posição deles não estava super segura, igual eles achavam que estava, que aquilo que eles fizeram teria uma consequência, e que eles estavam agindo realmente muito errado, o que eles fizeram? Imediatamente eles se arrependeram, eles tomaram consciência do erro que eles tinham cometido e se arrependeram sinceramente e pediram perdão para Vacista, que isso também é uma lição muito importante. Muitas vezes, na tentativa de se autoproteger, a pessoa acaba ofendendo mais aquela pessoa com quem ela errou, ou ela acaba errando mais, piorando as coisas. Mas como os Vassos, apesar deles terem se iludido dessa maneira, eles eram pessoas inteligentes, né? Eles imediatamente entenderam o erro que eles tinham cometido e humildemente, sinceramente pediram perdão para Vacista, até porque eles ficaram em pânico de ter que vir para a Terra. Então, Vacista viu a situação, viu que eles estavam sendo sinceros, perdoou, mas ele falou: o que eu falei nunca pode se tornar uma não verdade, porque a veracidade
é uma das coisas mais importantes, inclusive é a única coisa que deveria ter ainda em Kali Yuga, né? Então imagina, quando a gente não é veraz, cada vez que a gente não é veraz, a gente está contribuindo para o avanço de Kali Yuga, assim, para a coisa ficar tão pior do que já está, que a gente nem imagina. Então, como ele era uma pessoa veraz, ele falou que aquilo que eu disse tem que se cumprir, porque a minha palavra é uma palavra da verdade. Mas, como vocês estão realmente arrependidos, o que eu posso fazer para aliviar para vocês é que vocês, assim que vocês nascerem, vocês vão ter que cair, vão ter que nascer na Terra, mas assim que vocês nascerem, vocês já vão voltar para cá. Vocês não vão precisar ficar lá. Menos Deu. Por quê? Porque Deu, ele era o mais velho, ele deveria ser o mais sábio, ele era o responsável por vocês e foi ele que levou todo mundo a cometer esse erro. E aí nós podemos dizer, mas foi a esposa dele que falou. Tudo bem, mas ele não precisava ter seguido. A escolha, no final das contas, quem ouviu o mau conselho foi ele, então quem tem que arcar com as consequências é ele. E aí, o Vasista ainda falou isso para ele, né? Falou, olha, você, em vez de você se elevar com a associação com a sua esposa, você se degradou, você foi ouvir um conselho dela, né? Assim, só porque ela é sua esposa, você foi ouvir um conselho que foi ruim, né? Você não tinha que ter feito isso. Então, por causa disso, você vai descer para a Terra e você vai ter que ficar uma vida inteira lá. E como você utilizou, assim, para você foi maléfico a associação com a sua esposa, você agora nessa vida na Terra, você não vai se associar com nenhuma mulher, você não vai se casar, você vai ser um celibatário. Porque se você não sabe usar bem uma coisa, é melhor você não ter. Porque vai que você casa de novo com uma mulher lá que te dá um conselho ruim, você vai seguir. Então, se você não sabe, né, quando você se casa com a pessoa, quando você entra numa relação com a pessoa, você escuta qualquer coisa que ela fala, mesmo que seja ruim pra você, então é melhor você não ter isso. Então, você vai pra lá e vai ser celibatário. Mas é claro que, como Deu estava muito arrependido também, e ele também era uma pessoa piedosa e tudo mais, ele não ia se contaminar no sentido de que ele não ia se tornar uma pessoa ímpia, ele ia manter toda a sua integridade, a sua bondade, a sua piedade, né? Ele não ia ser uma pessoa assim que ia começar a ter atividades pecaminosas, nem nada disso. E aí, eles contaram toda essa história para Ganga, né? Não sei se vocês se lembram, há muito tempo eu falei que Ganga estava passando, eles estavam se lamentando porque tinham sido amaldiçoados, e aí eles contaram toda essa história para ela. E ela ficou com muita pena da situação deles, né? E eles estavam com muito medo, porque mesmo os Vasos que iam nascer e já voltar para os planetas celestiais, eles sabiam que por qualquer pequeno contato com as pessoas da Terra, que seriam pessoas menos piedosas e tudo mais, eles poderiam se contaminar, eles poderiam adquirir qualidades indesejadas. E o que seria isso? Eles poderiam desenvolver uma inclinação a executar atividades pecaminosas. Esse era o maior medo deles. E por isso a gente tem que ser muito cuidadoso com a associação. Porque se eles eram seres celestiais, têm essa consciência, eles iam só estar encobertos pelo ventre de uma mãe humana, e assim que eles nascessem, eles já iam voltar para os planetas celestiais. Se eles ficaram com medo de que isso fosse deixar a mente deles tão atrapalhada a ponto de eles desenvolverem inclinações não piedosas, imagina só a gente que às vezes escolhe se associar com pessoas que têm atividades, né, fazem coisas que não são tão legais, e assim, uma associação constante, né? Então imagina quanto essa questão de com quem você convive e tudo, como isso é importante. Então eles pediram para Ganga, falaram, já que você está aqui, né, tá aí com dó da gente de tudo isso que aconteceu, por favor, vem para a Terra e seja nossa mãe, porque aí a gente nasce no seu ventre, a gente não vai precisar encostar nenhuma mulher humana, a gente não vai nascer no ventre de nenhuma mulher humana, e a gente volta para os planetas celestiais, você vai proteger a gente, por favor, faz isso. E aí Ganga começou a considerar essa possibilidade, né, porque ela viu a situação deles, ela se apiedou e tudo mais.
ela também tinha mais ou menos da cabeça ali no background, rodando ali, que o rei, né, que tinha olhado para ela quando as roupas dela estavam caindo, também tinha sido amaldiçoado para voltar para a terra. Olha só, uma grande coincidência aí, o Mahavisha, né? E ela falou com eles, vocês vão nascer filho de quem, assim, né? Porque eles podiam também escolher por causa dessa posição elevada. Quem que vocês querem, assim, se vocês pudessem escolher, assim, quem que vocês gostariam que fosse o pai de vocês? Aí eles falaram, olha, a gente ficou sabendo que Mahavisha, que é uma pessoa muito piedosa, vai nascer na terra. Ele vai nascer lá como rei Shantanu, o filho do rei Pratika. E a gente acha que essa dinastia seria legal, assim, Mahavisha é um cara muito bom e tal, então de repente a gente poderia vir como filho dele, né? E aí Ganga juntou todas as pecinhas e ela falou, gente, tá perfeito, Mahavisha, coitado, foi pra terra porque se encantou tanto por mim, né? E coitado, né? E de repente eu resolvo a situação dele ali, porque, né, para valer a pena para ele também, tá indo para a terra e tudo mais. De repente ele, né, pelo menos ele consegue ter ali um momento ali comigo. E ao mesmo tempo eu ajudo os vasos, parece bom. E aí ela concordou. Então Mahavisha nasce na terra como Shantanu. Ele esquece de todo o seu passado, ao contrário de Ganga, porque Ganga ela mantém a sua divindade, né, quando ela está aqui, já que ela veio pela própria escolha. E aí o que acontece é que um dia Shantanu está andando pelas margens do Ganges e ele vê uma mulher extremamente bela, extremamente atraente, com uma aura assim celestial, porque será? Ele fica encantado e ele dá uma olhadinha para ela e ela, em vez de sair correndo, de se esconder de qualquer coisa ou de virar a cara, ela também dá uma olhadinha para ele e ele pensa, vai rolar. E como não tinha ninguém perto, ele não sabe de onde que ela veio, quem ela é, qual é a família dela, para quem que ele pode perguntar sobre ela, não tinha ninguém ali. Mas ele vê pela aparência, pelo vestimento, por tudo, que ela provavelmente deveria ser alguém da realeza. Ela não seria alguém assim, uma brahmane muito pobre, renunciada, nem uma Shudrani, porque dava para ver, né, pelas vestimentas, por tudo, pelos gestos e tudo mais. Então ele pensa, com certeza ela deve ser uma princesa, ela deve ser alguém da classe de kshatras também, e eu vou falar com ela, porque ela está olhando para mim, então ela está lhe dando um sinal de que podemos ter ali uma interação. E aí ele chega com toda a delicadeza, assim, com toda a coisa que tem ali na época, né? E fala, nossa, você é uma pessoa extremamente, assim, atraente, eu não consigo tirar os meus olhos de você, eu vi que você também correspondeu aos meus olhares e, assim, casa comigo. E ela fala, sim, por que não? Mas tem uma questão aqui. Eu me caso com você, mas tem uma condição. Você não pode jamais me impedir de fazer nada e nem questionar qualquer coisa que eu faça. E aí Shantanu pensou, nossa, o que de tão terrível que ela poderia fazer? Né? Acho que nada. Então, assim, tá bom. Ele estava tão apaixonado por ela que ele falou, tá bom, tranquilo, vamos lá. E assim, eles se casam e aqui nós temos uma lição muito importante, né? Aquilo que foi combinado antes do casamento permanece após o casamento. Ele dá a palavra e ela fala, se algum dia você descumprir aquilo que você está me prometendo aqui, eu vou embora. Então, como a palavra era uma coisa extremamente importante, a honra é muito importante, então Shantanu não vai quebrar a promessa dele e ele sabe que Ganga também não vai quebrar a promessa dela, né? E aí eles se casam, eles estão extremamente felizes, Ganga vai ter um bebê, ela tem um bebê, o rei fica muito feliz porque para um kshatriya isso é de extrema importância, não só por uma questão afetiva, familiar, ou seja o que for, mas porque significa que ele vai ter um herdeiro, que é uma coisa extremamente importante, porque o rei, antes de mais nada, ele tem uma obrigação para com os cidadãos. A obrigação máxima dele é proteger toda a população.
E ele não tem como proteger a população se ele pode, a qualquer momento, sofrer um ataque de alguém dos reinos vizinhos, ou velhice, ou saúde, ou seja lá o que for que pode acontecer com ele, ele morrer e não deixar nenhum herdeiro. Por quê? Todo mundo vai olhar para aquele pedaço de terra e vai falar, é meu, e vai tentar invadir, e isso causaria um distúrbio imenso, causaria várias mortes na população, causaria uma série de problemas. Então, assim, a primeira coisa que o rei tem que fazer é ter filho. Ele tem que fazer isso pelos cidadãos. E aí, quando ele tem um filho com Ganga, esse é um momento de extrema felicidade para ele, para os súditos, para todo mundo. E Ganga pega aquele bebezinho lindo, aquela mulher amorosa que ela é e tudo, sai caminhando com ele até o Ganges e joga ele no Ganges e ele morre afogado. E Shantanu fica sem entender nada, né? Porque como que ela tem coragem de fazer aquilo? Quem de nós teria coragem de pegar um bebê recém-nascido, jogar no rio e afogar? Que dirá seu próprio filho? E imagina naquela época que as pessoas eram ainda mais piedosas. Então, assim, aquilo era um negócio inimaginável. Só que ele não podia falar nada. Ele não podia tentar impedir Ganga de fazer aquilo. Ele não podia sequer virar para ela e falar, por que você fez isso? Então, ele engole aquilo e ele volta para o palácio e a vida continua. Para a felicidade dele, eles têm novamente um bebê. Novamente, Ganga pega o bebezinho recém-nascido, vai andando até o rio e tibum. E ele, os súditos, todo mundo no palácio, meu filho, você vai deixar sua mulher fazer isso? E não tem nada que ele possa fazer, porque ele deu a palavra dele, e também ninguém vai questionar ele, porque ele é o rei. Então, fica aquela situação, ele fica arrasado, e aí eles têm mais filhos, né? Eles têm 7 filhos. Com os 7 filhos acontece a mesma coisa. E ele já não está aguentando mais. Finalmente, um belo dia, eles têm o 8º filho. E, novamente, lá vai Ganga com o bebezinho para o Ganges. E aí ele fala, não, chega, não dá mais, se você quiser ir embora, você vai. Mas, assim, que tipo de pessoa é você sem coração, que tem coragem de pegar os próprios filhos e jogar eles no rio? O que você está fazendo? Sua maluca. Então Ganga sorri e fala, olha, tudo aconteceu exatamente como deveria ter acontecido. Eu, na verdade, sou Ganga. Esses meninos, nossos filhos, que nasceram, eram os Vassos. Eles cometeram um erro muito grande, foram amaldiçoados a voltar a nascer na Terra, mas receberam depois uma bênção de que eles só nasceriam aqui e voltariam para os planetas celestiais. Eu concordei de ser a mãe deles para que eles não precisassem nascer no ventre de uma mulher humana, mas esse aqui, o 8º, ele era o mais velho deles, Deu, e como ele que induziu os outros irmãos ao erro, ele terá que viver uma vida toda aqui. E aí eles deram o nome para o bebezinho de Devavrata, e Shantanu ficou, pelo menos tudo fez sentido, né, para ele, porque pelo menos ela não era uma pessoa péssima que estava matando os meninos recém-nascidos, mas ele também ficou muito pesaroso de saber que aquela mulher que ele tanto amava e que agora ele sabia, além de tudo, que ela era Ganga, que ela estava indo embora. E ele, né, olhou para a criança e falou, bom, eu posso dar o melhor treinamento para ele como um kshatriya, como um rei, sobre as escrituras e tudo, mas assim, você, nos planetas celestiais, pode dar muito mais para ele. Então, pensando no benefício da criança, em primeiro lugar, a criança ficou com a mãe, com Ganga, e foi para os planetas celestiais, onde aprendeu tanto moralidade, dharma, as escrituras, comportamento apropriado, coisas de guerra, de luta, tudo. Ele aprendeu com os melhores, com os tops dos planetas celestiais. Por exemplo, ele aprendeu a arte da guerra com Parashurama, que é uma encarnação de Krishna, para vocês terem uma ideia, que sozinho matou 21 gerações de kshatriyas e coisas do tipo. Então, o que Ganga pôde oferecer de criação para o menino foi muito melhor do que Shantanu jamais poderia fazer na Terra. Shantanu não voltou a se casar, ele realmente assim, ele tinha ficado muito apaixonado, muito encantado por Ganga, ele não estava mais pensando nisso.
E ele sempre ficava indo ali nas margens do Ganges, olhava para o Ganges, pensava nela, pensava no filho, aquela coisa toda. E um belo dia ele viu que o Ganga tinha parado de fluir. E quem já foi no Ganges sabe que a correnteza do Ganges é extremamente forte, né? Em alguns lugares, então é muito forte mesmo, é até perigoso. E ele sabia que ninguém poderia fazer o Ganges parar, tipo, o que estava acontecendo? E aí ele foi caminhando para ver aonde o rio, da onde o rio vinha, né? E quando ele chegou no lugar, ele viu que tinha várias flechas que eram tão poderosas que elas estavam impedindo. Elas criaram uma barragem, assim, a água não conseguia passar. E ele sabia que ninguém normal poderia fazer aquilo. E aí ele viu um jovem, que era a pessoa que estava tirando as flechas. Ele ainda fez os cálculos, ele se sentiu muito atraído por aquela personalidade, assim, e ele pensou, nossa, meu filho deve ter mais ou menos essa idade agora e tudo. E aí, quando ele pensou isso, tudo escureceu e de repente apareceu o Ganga. E o menino, junto com ela, na frente dele, se manifestaram e Ganga falou, esse é o seu filho. Eu trouxe ele de volta porque agora ele já está treinado e ele vai ser um grande rei, você pode ter certeza, porque ele tem todas as boas qualidades. E Shantanu ficou muito feliz, os súditos ficaram muito felizes, porque ele era uma pessoa extremamente qualificada. E assim Shantanu coroou ele como o príncipe regente, ele ia em breve se tornar o rei no lugar dele, todo mundo estava muito feliz com isso, estava tudo indo super bem. Aí também ele ficou mais relaxado já, porque ele estava vivendo naquela situação, sempre pensando em Ganga, pensando no filho e tal, mas agora com a vinda de Devavrata, tudo tinha se tornado muito melhor, ele estava muito mais feliz e tudo. E aí, um dia ele estava novamente andando na beira do rio e ele sentiu um aroma muito especial. Tão especial que ele teve que ir atrás para ver o que estava cheirando tão bem. Para surpresa dele, ele chegou no meio de uma comunidade de pescadores. E o cheiro estava vindo de uma moça, que era a princesa assim, da comunidade, porque ela era a filha do chefe da comunidade. E isso é muito surpreendente, porque você imagina uma menina pescadora, cheiro de peixe não é um negócio tão agradável, né? E ele ficou muito impressionado com aquilo. E ele sentiu que agora era um momento em que ele poderia se casar novamente, porque Ganga também não ia voltar mesmo e tudo. E aí ele procurou saber quem era o pai dela e foi até o pai dela, tomou coragem, chegou para ele e falou, eu gostaria de me casar com a sua filha. E o pescador ficou extremamente assim honrado, porque imagina, ela era uma pescadora, eles eram assim, tudo bem que ele era o chefe, ele era o rei dos pescadores, mas assim, o que é o rei dos pescadores comparado com o rei da dinastia Kuru? Então, era um negócio muito grande ali que estava acontecendo. Só que ele, querendo ser muito esperto, falou, olha, me sinto honrado, mas eu sempre fui o rei aqui, a minha filha é uma princesa e eu sempre imaginei que o filho dela seria um rei depois dela. Então, se você quiser se casar com ela, eu acho ótimo, mas você tem que me garantir que o filho dela vai ser o rei depois de você. E aí Shantanu ficou arrasado, porque ele não podia fazer isso. Ele já tinha coroado Bhishma como príncipe regente, todo mundo já sabia que ele que ia ser o rei, o próximo rei. Então, ele falou, então, sinto muito, foi embora arrasado. E Bhishma percebeu isso, que ele estava diferente, que ele estava muito chateado, todo mundo viu que ele estava muito chateado, Bhishma perguntou, tentou saber o que estava acontecendo, ele não quis falar. E aí, finalmente, um dia, Bhishma chegou para os ministros e falou assim, vocês sabem o que está acontecendo? Por que ele está tão chateado? E aí os ministros falaram, a gente não sabe o que aconteceu, mas ele foi até a comunidade dos pescadores, conversou com o chefe deles e depois voltou assim. E aí Bhishma resolveu ir lá para ver o que tinha acontecido. E quando ele conversou com o chefe dos pescadores, ele ficou sabendo e ele se sentiu responsável, porque ele falou, nossa, eu estou atrapalhando a felicidade do meu pai, porque eu vou ser o rei depois dele, ele não pode se casar com essa mulher. E ele está passando a vida inteira dele sozinho, assim, depois de um casamento meio complicado, né? Porque a mulher dele matava os filhos e tudo. Então, ele falou pro chefe lá dos pescadores, pro pai dessa menina, que era Satyavati,
Inclusive, ela tinha esse aroma especial porque ela tinha tido uma bênção especial ali de Parashara Muni, de Vyasadeva, que depois saberemos por quê. Mas ele falou, né, pra mim, assim, eu não quero ser o rei, eu só quero que meu pai seja feliz. Ele era uma pessoa tão desapegada e com tanto senso de dever e de serviço que ele estava disposto a abrir mão do reino. E aí o chefe dos pescadores falou, olha, muito bonito isso que você está disposto a fazer pelo seu pai, só tem um problema. Você pode abrir mão de ser rei, mas os seus filhos podem não ser assim. E aí, se você tem um filho e o seu filho vai querer ser rei, ele vai brigar com o filho da minha filha para tomar o lugar dele. E Bhishma viu que realmente poderia dar problema depois no futuro, causar ali uma discórdia, um conflito dentro da dinastia, e ele não queria que isso acontecesse. Então ele falou, eu faço aqui agora um voto para você, de que eu não vou me casar, de que eu não vou ter filhos, eu vou ser um celibatário a vida inteira para não correr esse risco. E na hora que ele fez esse voto, os semideuses jogaram flores do céu e foi ouvido o nome Bhishma, 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 porque um dos significados de Bhishma é pesado, grave, muito difícil e também muito glorioso. Porque esse voto que ele fez era um voto muito difícil. Porque ele ia continuar, ele prometeu não só isso, mas ele prometeu também que ele ia sempre estar no reino e servir aquela pessoa que fosse colocada no trono. Então, não importa o que acontecesse, ele ia ser um servo de quem estivesse no trono. E a gente sabe que isso daí que dá muito problema depois, né? Na época ali da Batalha de Kurukshetra. Então, ele faz esse voto, que é um voto muito difícil, porque normalmente o que a gente vê é que as pessoas querem o melhor dos dois mundos, né? Elas querem, por exemplo, ser um monge, mas desfrutar das coisas da vida de casado, ou enfim, ou ser um renunciante, mas desfrutar também de todas as coisas materiais que se possa ter. O que Bhishma está fazendo aqui é exatamente o contrário, ele está pegando o pior dos dois mundos. Por quê? Ele ia ter todas as obrigações, ter que resolver todos os problemas, ficar envolvido em política, ficar também cercado de várias tentações o tempo todo, de dinheiro, das princesas que ele poderia conhecer, de 1 milhão de coisas, e então ele não teria a tranquilidade de um renunciante, de poder pegar, de ir para a floresta, de não ter que ficar preocupando com obrigações materiais, e ao mesmo tempo ele ia pegar a parte mais difícil, principalmente para um kshatriya, para um guerreiro, que era de ser um celibatário. Então toda essa dificuldade de um renunciante ele teria que passar, de resistir a qualquer coisa, tudo, estando ali assim no meio de todos os tipos de tentações que poderiam ter para ele. Então ele pegou assim uma coisa muito difícil, assim, muito rara, né, de ser feita, e isso tudo para servir o pai dele. E aí quando ele voltou para casa, ele voltou com a boa notícia de que Satyavati ia se casar com seu pai, Shantanu. A princípio Shantanu ficou assim muito perplexo com aquilo, mas ele sabia que Bhishma tinha feito o voto e que ele não ia voltar atrás de maneira alguma. Então, o que restava para ele era ficar feliz, porque agora ele poderia se casar com Satyavati. E ele abençoou Bhishma naquele momento, porque Shantanu também era uma pessoa muito piedosa, então ele tinha poder para isso. Ele abençoou Bhishma de que ele só ia morrer quando ele quisesse. E então, assim, Bhishma era uma pessoa extremamente erudita, extremamente competente em tudo, assim, para o qual ele foi treinado, e principalmente totalmente pronto para se sacrificar e para servir, para se sacrificar pelo outro. Então, isso é um pouco da história de Bhishma, ainda tem mais, porque tem muitas coisas assim que Bhishma está envolvido em como e por que alguns detalhes da história acontecem. O resto da história de Bhishma é extremamente chocante, as outras pessoas que vão entrando na história, Shikandi principalmente, é um negócio impressionante a história. Mas, para não ficar longo demais, eu vou dividir essa parte que fala sobre Bhishma e vou contar mais sobre ele no próximo capítulo. Hari Om Tat Sat.